Essa carta, ou melhor dizendo, esse evangelho, essa narrativa a respeito da biografia de Jesus, ela é, como eu já tinha falado no domingo passado, ela é totalmente diferente dos evangelhos anteriores, bem porque ele foi um evangelho mais tarde, mais longínquo. O último evangelho já havia sido escrito e declarado, e estava amplamente divulgado nas regiões onde João vivia, em Jerusalém e até na Ásia Menor. Esse evangelho, melhor dizendo, os 3 evangelhos anteriores ao de João, eram bem conhecidos, e já se fazia mais ou menos por volta mais ou menos de uns 50 anos da sua publicação. Uns 50 anos, de 40 a 50 anos que João vai trazer o seu evangelho. E o evangelho, ele traz um propósito único, e eu queria que você fixasse esse propósito na sua mente, no seu coração, toda vez que você entrar no livro de João e ler qualquer passagem do livro de João. Eu quero que você tenha isso muito gravado na sua mente, o propósito pelo qual João, ele faz cada narrativa dele, mostra cada sinal, cada discurso, cada ato de Jesus. Você tem que ter isso em mente, porque se você não tiver isso em mente, a sua leitura vai ser muito superficial, tu não vais entender exatamente o que Deus quer trazer para você quando você lê qualquer parte do texto de João. E o propósito de João ao escrever o evangelho, ele diz claramente, João capítulo número 20, verso 31, ele diz: para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O propósito de João ao escrever qualquer parte do seu evangelho, ele tinha isso em mente, e ele declara isso no final do seu evangelho, dizendo: é para que você creia que esse Jesus que estou falando para você, ele é o Cristo, e esse Cristo é o Filho de Deus, e esse Filho de Deus, ao você crer nisso, você tem a vida em seu nome. Ele fala da vida eterna, a vida eterna. De maneira que não há outro motivo, senão tão somente esse, que o evangelho foi escrito para que quando a gente lesse esse evangelho, a gente tivesse condição de acreditar que esse era o Cristo, o Filho de Deus, e uma vez acreditando, a gente tivesse vida eterna em seu nome. Quando a gente tiver isso bem fixo na tua mente, quando todos nós tivéssemos fixo esse propósito desse evangelho, bem claro na nossa mente, a gente possa entrar nesse evangelho e então entender o que João vai escrever e porque ele não faz um escrito tão cheio de milagres. Apenas cita 8 milagres, apenas 8 discursos e apenas 7 frases em que ele declara quem é o próprio Cristo, na sua biografia relatada por João. Então a gente tem a primeira parte do Evangelho de João, o capítulo 1 ao verso de número 18, que a gente está falando, ou que a gente leu agora, é chamado o prólogo do Evangelho. O que é um prólogo? Nada mais é do que uma forma da gente mostrar para o nosso público do que a gente vai estar tratando, e uma vez que a gente mostrar isso, a gente vai aprofundar nas linhas seguintes, ou nas páginas seguintes, tudo o que eu estou tratando e estou falando no prólogo. E é por isso que o prólogo é extremamente importante para nós entendermos a tese de João, porque é aqui que ele vai narrar a sua tese, e a partir de então, todas as outras páginas e todos os outros comentários que ele vai trazer no seu livro, é para provar essa tese única que ele está a escrever para nós, que todo o desdobramento dessa tese pode ser para muitas outras coisas, mas o principal motivo é: creiamos que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e ao crer nesse Filho, nós tenhamos vida eterna no seu nome, vida eterna no seu nome. Para que isso seja feito, João ele vai trabalhar como eu falei no domingo passado, com duas perspectivas. Uma é a palavra e o outro é o testemunho. Ou seja, ele vai dar um conceito a respeito de quem é essa palavra, de quem é esse Jesus, de quem é esse Messias. E do outro lado ele vai dar um testemunho provando quem é esse Jesus. Aquilo que ele diz é provado por algum testemunho de alguém, de alguma pessoa, ou de um milagre, ou de um discurso. De maneira que então a gente vai ter sempre essas duas patamares na nossa frente, a palavra sendo declarada e um testemunho presenciando que realmente essa palavra era verdadeira. E isso vai acontecer até o final do seu último capítulo. Assim, para começar, João ele vai iniciar o seu prólogo dizendo exatamente assim: no princípio era
o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Logos é essa palavra em grego e que a nossa tradução traduz por palavra, outras vezes, no caso da nossa tradução aqui, traduz por verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas essa palavra verbo, ela não caracteriza muito bem essa outra palavra em grego chamada Logos. Por isso eu vou usar essa palavra sempre Logos, ou quando não, a palavra em si, como tradução do Logos. E eu queria que você entendesse a tese que João ele começa a mostrar logo no seu primeiro capítulo, ou no seu primeiro verso. Ele diz, com base no propósito desse livro, que você tenha que ter sempre em mente quem é esse Jesus, que esse é o Cristo, que esse é o Filho de Deus. Ele começa dizendo, o Logos, claramente, o Logos, Deus Todo-Poderoso. Logos é Deus e Ele, o Logos, se encarnou. E esse Logos, essa palavra, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é o Deus conosco, o Emanuel. Dessa maneira, João passa a explicar exatamente quem é o Filho de Deus. E para que ele explique quem é o Filho, ele tem que mostrar quem esse Filho é. Se ele é o Filho de Deus, então ele tem de ser Deus, ele tem que mostrar a natureza desse Filho, ele tem que mostrar a divindade da natureza desse Filho. E não somente isso, ele tem que construir, mostrar para o povo e provar para o povo que essa divindade tem que ser feita humana, ou seja, tem que ter sido feita carne. E é essa em carne, esse Deus encarnado, esse Logos encarnado, que ele vai apontar, esse é o Cristo, o Logos de Deus, o Logos encarnado, o próprio Deus entre nós, o Emanuel. E ele vai fazer isso provando nas páginas seguintes, através dos seus sinais e através dos discursos que Jesus vai fazer a respeito de si mesmo. E então, a gente inicia dizendo claramente que João, se ele vai mostrar que o Filho de Deus é Deus, e aí então ele não pode iniciar o seu evangelho escrevendo a genealogia de Deus, porque Deus não é humano. Deus não é um homem para ter uma genealogia, como Mateus ele vai fazer, ele vai descrever que o Cristo, o Filho de Deus, o prometido, ele é filho de Davi e filho de Abraão, mostrando exatamente a linhagem da descendência de Judá, da descendência da nação prometida, da nação de Israel, a nação escolhida. Mateus ele vai fazer isso, João ele não faz. Ele não se importa se Jesus é filho de Davi ou ele é filho de Abraão. Não se importa com isso, porque ele quer descrever que esse filho, ele é Deus. E se ele é Deus, ele não tem genealogia. E então pouco ele também foge a respeito da genealogia que Lucas descreve, que ele vai apontar que Jesus é filho de José, para que no final ele diga que Jesus também é filho de Adão, do primeiro homem. E esse Adão, como diz Lucas, Adão, filho de Deus. Não, ele não vai mostrar isso. Ele não quer mostrar um Jesus humano por agora. Ele quer mostrar um Deus que se tornou carne. E se ele é Deus, ele não tem genealogia. De maneira que então, agora, João, ele vai ter que mostrar claramente essa natureza da divindade. E essa natureza da divindade, ela veio e vai se mostrar revelando de que forma essa divindade realmente, esse Logos é divino, esse Filho de Deus é divino. E então ele vai tratar algumas relações para que nós pudéssemos entender como esse Deus, como esse Logos, ele se relaciona com Deus, com a criação, com os homens, com os seus enviados que testemunham dele, com os homens que acreditam no testemunho dos enviados, para que então o próprio Logos testemunhe do próprio Deus. Assim, a nossa primeira relação que eu posso dizer a respeito desse texto vai ser assim, o Logos e sua relação com Deus. A Bíblia diz assim mesmo, em princípio existia o Logos. No princípio era o verbo, mas a tradução seria melhor assim, em princípio, no começo de tudo, na forma de toda, antes mesmo que o mundo existisse, existia o Logos, a palavra. E aí a gente pergunta, de maneira clara e que o mundo ainda pergunta o que existia antes de todas as coisas? O que havia antes do tempo e antes do mundo?
o que aconteceu no começo de todas as coisas, o que existia isso antes? E é João que nos traz essa pergunta, ou melhor dizendo, ele nos traz a resposta a respeito daquilo que ainda não existia, daquilo que ainda não havia sido formado, quando nada existia, nem o tempo existia e nem o mundo. É João que traz essa resposta, e a resposta que João traz é uma bomba exatamente nesse mundo nosso tão descrente e tão materialista. Ele diz: existia o Logos, a palavra. Ou seja, na eternidade havia o Logos, a palavra. E aí então a gente começa a se perguntar: e o que é essa palavra? O que é esse Logos? Que pergunta é essa? Por que é tão importante saber que Logos é esse? Ou que palavra é essa? Só que existia uma coisa que João ele quer mostrar ainda melhor para nós. Que essa palavra que a gente ainda não sabe o que é, se é uma coisa ou se é uma pessoa. Ele diz: essa palavra estabelece uma relação, e ela estabelece uma relação já dentro da eternidade, porque em princípio existia a palavra. E aí então ele diz assim mesmo, que o que existia além da palavra, não existia mais nada. Ou então, o que mais existia além dessa palavra antes que o mundo existisse? E a resposta de João é: a palavra existia com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Mas no princípio existia a palavra, e a palavra existia para Deus. Essa relação entre a palavra e Deus traz uma conotação diferente para nós. Porque a preposição que a gente usa aqui no português é: e a palavra estava com Deus, ou o verbo estava com Deus, não denota exatamente o que é que está dizendo no grego. O que é que diz no grego não é uma relação em que eu estou aqui, vamos pensar no Augusto, que trabalha numa repartição pública. Ele tem a sua mesa sentada na sua cadeira lá, e ele está fazendo o seu trabalho, mas na própria sala onde ele tem um outro colega, não tem um outro colega que está trabalhando com a mesma função dele, ou outra função, não importa, mas estão na mesma sala. O que dá a entender, quando eu chego e olho para aquela e entro naquela sala e vejo: o Augusto está de um lado e o amigo dele, o fulano, sei lá, tá e tal. Estão os dois juntos trabalhando com. A Bíblia não está falando a respeito de um tempo e de um espaço onde Deus e a palavra estão juntos. Ela não está falando sobre um ambiente, um local, um tempo, uma eternidade. Ela não trabalha com isso. Ela está trabalhando em algo mais profundo. Por isso que a proposição grega, aqui nesse ponto, ele diz que essa palavra existia direcionada para Deus. Se relacionava de forma íntima com Deus. Era como se a palavra estivesse com ele e voltado para ele numa relação direta. Não tinha nada, não tinha ninguém. Tudo que a palavra, que esse Logos via, era Deus, e com Deus ele se relacionava. De maneira que essa vida era produzida de um relacionamento muito íntimo e verdadeiro com Deus. Então a gente já começa a perceber que esse Logos não é uma coisa, que essa palavra não é uma coisa, porque uma coisa não se relaciona com uma pessoa, e que João diz que é Deus. A palavra estava com Deus, a palavra estava viva, direcionada, olhando fixamente para Deus, numa relação com Deus. E esses olhos fixos que estava com Deus, ela vive em Deus e se relaciona com Deus. Ao dizer isso, mostra exatamente que essa palavra passa a ser um ser, tem pessoalidade. E não é como João ele vai escrever que o Logos, na cultura grega, o Logos significava razão, pensamento ou palavra. Ou seja, quando João ele está dizendo isso, não é o mesmo conceito, porque pensar, todo mundo que pensa, principalmente, ou melhor dizendo, os ouvintes, quando você pensa em alguma coisa, você pensa numa palavra, você não vê uma imagem, você pensa numa palavra. Então a palavra é a expressão do teu pensamento. Quando o grego olhava para o Logos e dizia: o pensamento e as palavras estão sendo jogadas, no início são as palavras, são os pensamentos, são a ideia. E a ideia e a palavra não deixa de ser uma coisa, ainda que seja imaterial, mas é uma coisa sem vida. Assim como o púlpito é madeira inerte, um microfone material inerte, sem vida. Então eu não me relaciono com o microfone, eu não me relaciono com o púlpito. Eu uso do microfone, eu uso do púlpito, mas não me relaciono com essas coisas. Assim como tem muita gente que parece que se relaciona com o dinheiro, mas ele não se relaciona com o dinheiro, porque o dinheiro não se relaciona com ele.
Ele usa desse dinheiro, mas o dinheiro acaba dominando ele, porque ele entra num estado de relação idólatra, num estado de relação escravista, porque não se pode ter uma relação com algo que não tenha vida. É necessário que alguma coisa tenha vida para que outra coisa que também tenha vida possa ter uma relação. Alguém nunca, de forma alguma, terá uma relação com qualquer outro ser que não tenha vida. E é isso que João ele traz na palavra, que ele diz que a palavra não somente existia. Antes de qualquer coisa, a palavra já estava na eternidade, antes que houvesse mundo e o tempo. Mas também João diz que a palavra logo existia dentro de um relacionamento íntimo e direto para com Deus. Ou seja, a palavra não é um pensamento ou uma ideia, ela não é algo impessoal, ela é pessoal, ela tem uma personalidade. E aí ele só termina dizendo claramente e afirmando, com uma declaração que vai destruir todo pensamento, muito desse mundo a respeito de Deus e a respeito da criação. Ele diz que a palavra era Deus. Na eternidade existia a palavra. Nessa eternidade ela já se relacionava com o próprio Deus. E o último verso ele diz, e a palavra era Deus. Quando João ele declara isso para o mundo grego e para o nosso mundo de hoje, nosso mundo moderno, ele destrói muitas coisas. E a primeira coisa que João ele destrói quando ele faz essa declaração é que na eternidade só há divindade. Não existe matéria, não existe mais ninguém a não ser o próprio Deus. O Deus e o Logos, o Deus e o Deus triuno, pelo menos expressado claramente em duas pessoas, aqui no Evangelho de João, o Pai e o Filho, que a gente assim pode dizer, o Deus e o Logos. E esse Deus que João ele começa a mostrar, não somente isso, ele traz um segundo ponto de confronto a respeito de nós, que esse Deus, que é uma palavra totalmente distinta de Deus, é um Deus triuno, é um Deus que subsiste em três pessoas, em que ele é um só Deus, mas se revela e se mostra e se faz presente em três pessoas, totalmente distintas um do outro. E essa natureza, a natureza de Deus, que Deus é eterno, a palavra tem a mesma natureza, a eternidade está dentro dela. E assim, João declara, estava no princípio com Deus, no verso de número 2. A palavra estava no princípio com Deus, reforçando. Quando João ele diz isso, que a palavra estava no princípio com Deus, e a gente começa a olhar e soma-se a isso, que no princípio era o verbo ou logos, a palavra. Não tem como João mostrar para nós de maneira bem clara que ele está relacionando o que está acontecendo agora com a entrada do verbo, mostrando o verbo, mostrando logos, mostrando esse Deus logos dentro da eternidade. Ele está apontando para Gênesis capítulo 1, que diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. O que Deus é, o que João ele começa a mostrar é que aquilo tudo que começou a acontecer e que nós vemos no mundo, não começou somente com Deus, como se fosse uma única pessoa, mas um Deus trino iniciando o processo de toda a criação. E esse processo iniciado de toda a criação vem decorrente exatamente desse relacionamento que Deus tem com o Logos. O Logos olhando para Deus no tempo da criação, olhando para a criação, e Deus decidindo no seu pensamento e na sua mente, dizendo, criarei o mundo. O verbo, o Logos, está olhando para Deus, num relacionamento com Deus, e diz, só espera uma palavra tua. E quando Deus disse, haja luz, o verbo que é a expressão clara e manifesta de tudo aquilo que vai acontecer, de tudo aquilo que vai se construir, porque por meio dele todas as coisas vão ser feitas. Ele traz a segunda relação do Logos, que é com o universo criado. Quando ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada, absolutamente nada, que podemos ver ou que não vemos, mas que existe, surgiu do acaso aleatoriamente. Pelo contrário, foi criado por Deus, pelo Logos de Deus, pela sua palavra.
De maneira que quando Deus pensou em criar todas as coisas, passou a existir, seja ela visível ou invisível, veio por meio do Logos, que é o próprio Deus. Como se Jesus, ou Logos, esperasse exatamente o tempo em que Deus dissesse: haja luz, e houve luz. Então a palavra executou sua ordem, como diz Hebreus, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Paulo fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, verso 15 a 17. João, com essa declaração, acaba com a expectativa de todas as pessoas que são materialistas e acreditam que só a matéria existe e que a matéria é eterna. Primeiro, a matéria não é eterna porque só Deus existia na eternidade. Segundo, que a matéria passou a existir por causa do próprio Deus, quando ele abriu a boca e declarou que haja, e houve. De maneira que isso acaba com toda a argumentação materialista, dizendo que só a matéria e só o que os nossos olhos veem é o que realmente existe. E não somente isso, João ele escreve que todo mundo tem um propósito nessa terra, inclusive as coisas criadas. E o propósito é: tudo foi criado por meio dele e para ele. Então não há nada nessa terra que tenha aparecido aqui e está diante dos teus olhos que não tenha um propósito. Há um propósito, porque Deus o criou por meio dele e para ele. Então João ele traz a terceira relação que a gente pode dizer, o Logos e sua relação com esse mundo criado. Sim, não agora com o mundo propriamente dito, mas com a glória dessa criação, o homem. E agora é essa relação. O que esse Logos vai ter de relacionamento com esse homem? João diz: a vida estava, ou seja, a vida estava nele, estava no Logos, e a vida era a luz dos homens, verso de número 4. A vida aqui está apenas ou simplesmente dizendo: não, olha, isso é o fôlego de vida. Quando Deus soprou o fôlego de vida a Adão e ele se tornou alma vivente, João ele não está trabalhando com isso. Ele remonta isso, mas não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando algo muito mais a respeito da criação do homem, a sua imagem e semelhança. A vida é o que Jesus vem declarar em João capítulo 10, verso 10. A vida plena, a vida de Deus, a vida eterna. O Filho do homem veio, o bom pastor veio para dar sua vida para as ovelhas. Se o ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. É dessa vida que João está falando. E essa relação que Deus ele está trazendo quando ele soprou o fôlego de vida ao homem, para que o homem tivesse uma vida abundante. E nas mentes nossas não pode dizer outra forma e não pode perceber de outro jeito, senão que Deus ele está estabelecendo um nível de comunhão com esse ser humano ao dotar da sua própria vida e soprar sobre esse homem. Uma comunhão perfeita que havia sim no Jardim do Éden, uma comunhão perfeita que havia entre Deus e o Logos no princípio, e agora estava passando entre Deus, Logos e o homem criou, ser criado, melhor dizendo. E aí João ele vai dizer: ele é a vida e também é a luz que ilumina todo o homem. Luz que no princípio da nossa criação, quando o homem foi feito no Jardim do Éden, ele olhava para Deus, entre aspas, via toda a beleza e toda a grandeza, ele recebia luz, um símbolo claro do conhecimento puro, limpo e verdadeiro do próprio Deus. Quando ele olhava todas as obras da criação, ele contemplava um Deus tão grande, tão excelso, tão soberano e tão maravilhoso, tão majestoso, tão glorioso. E isso tudo trazia conhecimento no homem. E à medida que essa luz entrava no coração dele, entrava na sua mente, ele percebia uma vida cada vez maior, uma vida cada vez mais abundante. Mas isso tudo aconteceu porque o homem foi criado em perfeito estado de justiça e santidade ante Deus. Ele se relacionava com o próprio Deus
sem medo e nem culpa, mas em perfeita harmonia. Mas a gente sabe que esse dia chegou a um fim. Esse dia caiu. O homem se rebelou contra Deus, contra a sua palavra, que é vida e luz. E quando ele caiu do estado de perfeição, ele passou a andar em trevas e viver na escuridão, longe da verdadeira luz, a palavra de Deus, a própria palavra, o próprio Logos. Agora, sobre essa nova condição humana, João traz algo terrível para os nossos corações, principalmente para os corações que rejeitam Deus e que dizem que Deus não existe, e que isso tudo é uma mitologia, que isso é uma perda de tempo você sentar para ouvir esse pregador aqui. Ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O que João está dizendo são duas verdades muito fundamentais e eternas. A primeira verdade que ele está dizendo é que, embora o homem é fundado nas trevas, no pecado, no engano, a revelação natural ainda é um testemunho. Sim, é um testemunho claro e inequívoco que Deus existe, que Ele é todo-poderoso, que Ele é cheio de graça, cheio de poder, cheio de amor. Como exatamente no Salmo de número 19, de 1 a 4, nos diz claramente: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo de número 19, verso de número 4. Esse testemunho que pelo pecado o homem quis encobrir, como se houvesse um eclipse e ele não pudesse contemplar nenhuma da criação de Deus, nenhum ato do universo criado que está diante dos olhos dele, e diz assim: não, isso não quer dizer nada, isso não é para mim, isso não existe. O que foi criado e aconteceu, aleatoriamente aconteceu, como se fosse um jogo de dados, que eu lanço a sorte, e pode cair 6, 6, 6 e 3, 6 e 2, aleatoriamente criou-se todas essas coisas que nós vemos, e não tem nem relação nenhuma com a minha vida, ou com algum propósito que eu tenha na vida. Eu sou um homem sem propósito, eu faço de mim mesmo o propósito que eu quero. Só que a verdade que Paulo diz é que enquanto o homem tentou eclipsar, enquanto o homem tentou esconder essa realidade, Paulo diz claramente, quando João ele vai dizer claramente, as trevas não prevaleceram, significa dizer que o testemunho que essa natureza dá, que até hoje dá, torna eu e você indesculpável diante de Deus. Paulo nos diz, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ou nem lhe deram graças. Romanos capítulo 1, verso 19 e 21. João diz que a luz resplandece nas trevas. Sim, toda a escuridão que os povos estão, a luz rompe e as vence, de forma que os homens não podem ser desculpados de seus pecados, da ignorância de dizer Deus não existe, como se ninguém nem nada lhes houvessem testemunhado a respeito de Deus e suas obras. Os céus estão aí para testemunhar que Deus deu testemunho de si próprio a todos os homens. Mas também João começa a mostrar como o homem eclipsou esse testemunho da natureza em seus corações, mas como se estivesse escondendo, tentaram fazer isso também com a palavra de Deus. Então, Logos, mas de igual forma não prevaleceram, e sim a vida e a luz que está no Logos. O que João está querendo dizer é que agora ele passa a mostrar essa relação da salvação com o ser humano. O Logos passa a vir e se manifestar, mas para que ele faça isso, João ele traz uma testemunha, e ele começa a trazer a primeira testemunha a respeito disso, e essa testemunha é João Batista.
João Batista tem a missão de apontar a outra natureza do Logos, sua perfeita humanidade, pois nenhum homem jamais viu a Deus, mas João Batista viu o Logos, mas o Logos encarnado, que o apóstolo escreve dizendo: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Verso de número 6 ao verso de número 9. João diz que João Batista veio com um propósito, e esse propósito confirma exatamente que ninguém vem a esse mundo por acaso. Não existe vida sem sentido nesse mundo. Este vem com um propósito exclusivamente dado por Deus, e Deus dá a cada ser humano um propósito para andar e viver nessa terra. E mais, Batista tem uma missão importante, e o que é essa importância é tão importante, que a Bíblia diz que ele é o último profeta do Antigo Testamento, e ele é o responsável para apontar e dizer: olha, o Logos que está na eternidade, ele está entre vocês. Esse aqui é o Logos. Revelar exatamente e apontar a palavra aos homens, para que creiam e sejam salvos. Se João Batista aponta um outro homem, um outro Logos, toda a eternidade nossa estaria findada ou fadada completamente na escuridão. Mas Batista, ele aponta para a pessoa certa, o Logos de Deus. E uma vez que ele aponta isso para o Logos de Deus, ele começa a falar a respeito, ou melhor dizendo, João começa a tratar e perguntar: quem é esse João? Quem é esse homem que está apontando o Logos de Deus? Quem é esse homem que vai apontar para aquele que a gente tem que crer para nós termos vida? E ele diz claramente assim, João já está nos seus 100 anos de vida, talvez com mais anos ainda, e ele escreve: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versos de número 10 a 13. O Logos que criou todas as coisas, inclusive a própria nação de Israel, separada pelo Logos, para que por meio dela viesse em carne esse Logos, esta mesma nação e os demais homens, gentios, ou seja, que não são judeus, todos esses homens, nos dias de Jesus, quando esse Logos apareceu, a Bíblia declara que eles não o conheceram. Veio para o que era seus e os seus não receberam. O Criador de todas as coisas, quando ele se apresenta ao mundo, o mundo não reconhece que ele é o Criador, que esse era o Logos na eternidade, que aquele que tinha feito todas as coisas, um homem não conhece, um homem não reconhece, e nem a própria nação que Deus separou dentre todas as nações para conhecer, e entregou a lei, entregou os profetas, entregou os patriarcas, entregou tudo para que eles pudessem reconhecer aquele que haveria de vir. Esses também não o reconheceram. E aqui é importante a gente dizer uma coisa. Eu fui professor por quase toda a minha vida. Desde os 18 anos de idade, eu fui professor até os 40 46. Vou fazer 49, 48, até os 47 anos de idade. Dos 18 ao 47. Quando a gente entra numa sala de aula no primeiro dia da classe, são quase 50 alunos, às vezes 30, 40. Mas no normal é uma faixa de 30 a 40 alunos, num espacinho pequeno. Só que você não tem 40 alunos. Você entra no primeiro horário para 40 alunos.
No segundo horário você entra em outra sala, outros 40 alunos. No terceiro horário você entra para uma terceira sala, outros 40 alunos. No quarto horário você entra para uma quarta sala, nos outros são outros 40 alunos. No quinto e no último horário, se a gente tem só 5 horários nessa escola, a gente entra numa quinta sala e são outros 40 alunos. Se a gente tirar uma média apenas, são 30 alunos, 30 vezes 5, são 150 alunos no primeiro dia, e você tem que saber o nome de cada um deles. Eu realmente nunca tive esse dom de gravar o nome das pessoas até hoje. Mas no decorrer do ano, um ano entrando nessas salas durante 5 dias, ou melhor dizendo, na maioria das vezes era 2 vezes por semana, eu entrando nessas salas durante um ano inteirinho, eu conseguia gravar o nome dessas pessoas. Passado um ano, ou talvez a maioria desses alunos viesse para a minha outra turma no outro ano, porque eu estava aula no ensino médio, então eu tinha o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Às vezes eu conseguia acompanhar um jovem de 3 anos se eu permanecesse naquela escola. Então o que acontece? Então, no final de um ano, tipo lá pelo meio do ano, eu já sabia quase o nome de todos. Mas no ano seguinte já não eram mais aqueles mesmos alunos. Passado 2 anos, eu já estava fora daquela escola. Passado 3 anos, depois de um ano de convivência com aqueles alunos, 3 anos depois, eu andasse pela rua, muitos alunos já: oi professor, oi professor. Aí eu disse: oi. E a minha esposa disse: quem é Abraão? Sei lá quem é. Eu só sei que eu fui professor dele. Não conseguia gravar, irmãos. O que João está dizendo não é que Jesus entrou no meio do seu povo e disse: a aparência dele, eu acho que eu já vi, eu não lembro. Não é como se você estivesse passando e o Paulo, vamos supor, depois daqueles 5 anos, vamos supor que eu sumisse, eu não entendesse mais, não lembrasse a vida do Paulo. Quando eu passasse, o Paulo lembra de mim, mas eu não consegui lembrar dele. Então ele disse: ei Abraão, tu não te lembra de mim? Aí eu baixava a cabeça: amado, desculpa, porque é isso que eu vou dizer, não lembro de você. Rapaz, eu sou o Paulo, a gente estava congregando junto na igreja presbiteriana em Alto Paraíso, tu foi meu pastor naquele tempo, assim. Pô. Rapaz, é mesmo. Não é disso que João está tratando a respeito de Jesus sendo o verbo aqui, que os homens não o reconheceram. Eles não reconheceram o Cristo porque rejeitaram a verdade, amados. Rejeitaram quem é o Senhor. Não tinham comunhão com o Pai. Se não tinham comunhão com o Pai, não terão comunhão com o Filho. Essa é a relação da igreja nos dias de hoje. Muitas vezes a gente tem uma relação uns com os outros, mas não tem uma relação com Deus, e então a gente se foge, se perde, vai para qualquer outro lugar. A questão não era de aparência, a questão era de aceitar sua identidade, de que Ele era Jesus, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Logos encarnado, que Ele é o próprio Deus. Não são os céus que se fez carne, amados, mas foi o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não aceitar essa verdade era matá-la, porque a gente não pode aceitar uma verdade tão poderosa como essa, dizer que Deus se fez carne. Uma verdade dessa tem que ser matada, tem que ser assassinada. E foi isso exatamente que fizeram os homens, gentios e judeus, combinaram, caluniaram, conspiraram para matar o Cristo. Não pense que foi só judeus, porque Pilatos estava lá e ele tinha a possibilidade de libertar o Cristo, mas não libertou, matou, assassinou o justo. Rejeitá-lo, crucificando. Essa verdade não permanece diante de nós e não permanecerá diante de nós sem que nós a matemos, porque não é só um ato de rejeição. Se a gente não aceita, a gente mata essa verdade e exclui ela completamente de nossas vidas. E foi isso que eles fizeram. Mas João já havia nos dito que as trevas não prevaleceram contra ela, contra o Logos, contra a luz, contra a verdade de Deus, contra a vida. Não prevaleceram porque o Logos ressuscitou e vive para sempre. Certo pregador, Elis, diz claramente uma coisa que é impressionante para nós: da ressurreição de Jesus em diante não há estágio da história, do início do cristianismo, em que a confissão implícita ou explícita de Jesus como Deus esteja ausente.
desde que Cristo foi levantado e ressuscitou, todo o testemunho da igreja, seja de forma explícita ou implicitamente, ela diz: Ele é Deus. Ele é Deus. João então diz que a luz prevaleceu porque houve quem cresce no testemunho de Batista. Ao crerem que a vida penetrou na morte e a luz raiou em seu interior, porém tal ato de se crer não procede de uma linhagem sanguínea, porque ele diz claramente: não nasceram do sangue, que por descendência de Abraão, como eram os judeus, teriam todos aptidão, ou seja, estavam totalmente livres, aptos para crer no Cristo. Não é do nascimento do sangue. De forma alguma, a Bíblia diz claramente: ele veio para os seus e os seus não receberam. Então João está começando a mostrar para nós que o ato de crer em Cristo não é um ato de um povo que foi escolhido de Abraão. Ele mostra que na verdade procede de um nascimento natural, que João está começando a pontuar e que ele vai escrever no capítulo 3, é algo maior, indica um novo nascimento. Também João revela que não é da vontade da carne, como se o homem tivesse poder de fazer essa escolha através do seu próprio livre-arbítrio, mas uma vez indica um novo nascimento, não é uma condição nossa, minha, sua, de eu vou acreditar nessa mensagem, então eu terei vida eterna. Não procede de você, não do teu entendimento, nem tampouco do teu raciocínio. Ele aponta novamente, de novo, para um novo nascimento, livre, como uma criança é gerada dentro do ventre de uma mãe. Não é uma decisão dessa criança ser gerada, é uma decisão exclusiva do próprio Deus. Então ele diz: não é da vontade nem do homem, e aqui se refere claramente, não é de uma pessoa humana individual, mas do homem marido, do macho, daquele que no tempo do bíblico e nos dias também, ainda hoje, nos países asiáticos, do Oriente, em que o homem, o chefe da casa, decidia qual era o caminho que sua tribo decidiria, qual era a vertente e a religião que a sua família seguiria. E ele está dizendo, João, claramente, que não é dessa vontade desse homem, em que eu acredito, então toda a minha casa vai acreditar. Não é por uma imposição humana, não é por uma vontade de uma autoridade humana que alguém vai se seguir e vai se submeter a crer no Cristo. Denota mais uma vez que isto está fora do controle do homem, como um novo nascimento. Então, depois de afirmar essas verdades e que todas essas vontades não podem subsistir, ele diz claramente que o ato de um homem crer em Deus, crer no nome de Jesus, procede de algo além dele, além deste mundo, da vontade de Deus, sendo um ato soberano de Deus através do Logos, a palavra viva, gerar um Filho de Deus. Este é trazido à vida e à luz, passa a acreditar e testificar que Jesus é o Salvador. Quando ele encerra isso, essa primeira parte, João, ele tem que fazer uma pergunta, e a pergunta é: qual é a tua decisão? Crês tu que o Logos é Deus? E crê que só no nome dele, a saber, Jesus, o homem pode ser salvo? Então, talvez os seus leitores e talvez nós também chegamos a dizer: eu não estou muito certo disso. Se tu não acreditas ainda, João passa a voltar novamente à palavra e vai dar mais um testemunho, e aí, então ele encerra o prólogo dele. E ele vai dizer agora a relação dessa palavra com a natureza humana, com a natureza encarnada desse Logos. João abre e diz explicitamente que o Logos é Deus, mas que o Logos se fez carne, tomou a natureza humana em uma só pessoa, tendo as duas naturezas no seu corpo, a divina e a humana, dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. A vida e a luz dos homens está em crer nesta declaração, e o Logos se fez carne e habitou entre nós.
O que todo o Antigo Testamento profetizara por meio de palavras, por meio de instituições, por meio dos sacrifícios, por meio dos edifícios como o tabernáculo e o templo, tudo isso prefigurava e simbolizava alguém que haveria de vir, e esse alguém que haveria de vir era o próprio Logos, que agora estava diante de cada um deles, diante dos seus olhos. João diz, a encarnação da palavra, a promessa de Deus desde o jardim do Éden, estava cumprida diante dos seus olhos. O descendente da mulher veio, chegou. E agora, ele não só chegou, ele chegou cheio de graça e de verdade, pois o Logos, o único perfeito para falar quem é o Pai, pois estava com ele na eternidade, de sorte que só a verdade sairá de sua boca, para testificar a vontade de Deus aos homens. Verdade essa que se mostra em graça, sim, com uma graça maravilhosa, com um favor imerecido de Deus, não com uma ira ou com juízo chegando até os homens, mas com bondade e misericórdia. São desdobramentos dessa graça para que um homem então, como Jeremias diz em seus versos, diz, com amor eterno te amei, com laços de benignidade te atraí para mim. Então ele encerra dando o próprio testemunho de João a respeito do Logos, e ele diz, como se João representasse toda a lei do Antigo Testamento, inclusive o próprio Moisés. Ele diz assim, João Batista testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Verso de número 15. Batista fala da existência do Logos na eternidade, antes que houvesse mundo, o qual tem a primazia, isto é, tem a honra de ser o primeiro, o único, de quem tudo procede, vida e sustento. Mas Batista diz mais, ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, sim, por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versos 16 e 17, Batista revela que até a lei veio pelo Logos, sendo dada a Moisés para entregar ao povo de Israel. Porém, essa mesma tábua da lei, Moisés, irado, ao descer do monte, ele quebra ao ver o pecado do povo. E quando ele quebra, ele está revelando que a antiga aliança que Deus estabeleceu junto com o seu povo, o povo não teria condições nenhuma de cumprir a lei de Deus. Entretanto, João Batista aponta para o Logos, que é Jesus, aquele que veio para cumprir a lei de Deus, dar aos homens então agora a sua graça e a sua verdade, pois a lei em Cristo, aquele que recebesse ele, estaria livre da maldição da lei, porque o Cristo cumpriu a lei no lugar deles, recebendo o preço, o salário do pecado, o salário da quebra da lei, que foi a morte, e a morte de cruz. Então tem-se a última relação, que é da primeira ordem. Agora, porém, o Logos na eternidade não está relacionado com Deus. O Logos desceu na terra e ele continua se relacionando com o próprio Deus. Agora o Logos encarnado é o Emanuel, o Deus conosco. E agora não se sabe se é João que escreve um comentário dele próprio, ou se é o próprio João Batista dizendo, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O fato é que todos nós, diante desse Evangelho, diante da eternidade do Cristo, diante da eternidade que o Cristo se fez carne, a gente vai ter que tomar uma decisão diante de nós. E essa decisão, ela cumpre a eternidade para nós. Diz respeito de onde a gente vai passar o resto da nossa vida. Ele não está falando se você vai casar, como tem algumas jovens aqui, novinhas. Um dia eu vou casar, um dia eu vou ter minha família, um dia é isso, um dia eu vou trabalhar. Ele não está falando se você vai construir sua casa, ou se você já tem a sua casa. Ele está falando da tua eternidade. Porque o que o João está dizendo é que, olha, presta atenção, esse Logos que estava na eternidade e criou todas as coisas, ele está te apresentando a única chance de você ter vida e luz. E que se você rejeitar, você tem que fazer uma coisa, matá-la.
Porque todo aquele que não mata recebe essa vida para morrer para si mesmo, para então ter a vida que Deus tem nos dado. Porque essa vida não se recebe em nossa morte, amados. Vivendo do jeito que a gente quer, do desejo que a gente quer, da forma como a gente quiser, fazendo do jeito como a gente sabe que tem que fazer. Não. Essa vida que nós temos de receber de Deus exige que a gente abra mão da morte que tanto a gente acha que é vida. Fazer tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer. Você não é Senhor. Se você pensa que é assim, você está em trevas. Você está na morte. Você está na escuridão. E é isso tudo que João não quer que nós estejamos. Quando João ele vai dizer que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, o texto grego mostra que a expressão de João é uma expressão de dor, é uma expressão de tristeza. É a mesma expressão que quando Jesus ele está perto, entrando para ser... Na última semana, ele sobe um monte, ele olha para baixo e vê Jerusalém lá embaixo. Quando ele olha para Jerusalém, ele disse, e ele chora quebrantado, porque ele disse: ai, quantas vezes quis eu te ajuntar como as galinhas juntam os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Desde agora está sendo fechado. Não tem mais tempo para arrependimento para você. Só vai abrir novamente quando tu reconheceres e começares a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E isso só vai acontecer. E aí, o que Cristo lhe diz: porque você rejeitou isso, chegará o dia que vão te apertar, vão te massacrar. E vai dizer para nós: caiam os montes sobre nós. Esse dia chegou para Israel naquele tempo. Aquela geração provou a rejeição, de ter rejeitado o Messias, e as consequências de sua rejeição. No ano 70 foi destruída Jerusalém. João não estava mais lá. João escreve por volta do ano 95. 20 anos já havia se passado dessa destruição. E o sentimento dele ainda é de choro, como daqueles que um dia foram faladas boas novas e rejeitaram. E qual foi o resultado deles? A morte se abateu. E uma morte eterna. Hoje, novamente, a palavra está sendo chegada até nós. E não pense que o sentimento de João é diferente dos dias de hoje. Ele ainda chora porque muitos vão olhar e vão dizer: não acredito nisso. Mas eu espero que você esteja entre aqueles que João disse: mas todo aquele que nele creu, que testificou e disse isso é verdade, passou a ser filho de Deus, passou a ter vida em seu nome. Oremos ao Senhor nesta noite. Precioso Deus e Pai Celestial, o Evangelho de João, ele é um retrato da tua comunhão.